Olá, queridos e queridas dirigentes do nosso 57º TLC, que está aí às portas, há poucos dias. Nós estamos há pouco mais de 10 dias do início dessa missão maravilhosa que Deus nos escolheu para cumprir. Shalom, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos nós neste encontro, nesse curso. E eu queria aproveitar esses minutos e falar a vocês algumas coisas que já vêm sendo ditas pelas nossas queridas chefes Júlia, Bel e Camila ao longo das escolinhas de vivência. Então, reforçando tudo o que elas nos disseram e dando algumas dicas sobre algumas coisas específicas da nossa missão, principalmente para você, matraqueiro, e para você, matraqueira, deste 57º, eu queria aproveitar a liturgia da nossa missa de hoje, né, que celebramos a ascensão de Jesus ao céu. E a gente vai ler o trecho do Evangelho que foi lido na missa de hoje, e a gente vai comentar um pouquinho, depois entrar em temas, em questões específicas para nosso desempenho, da nossa missão de matraqueiro e de matraqueira do 57º. Então o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 46 a 49. Assim está escrito que o Messias devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamada a conversão para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu vos enviarei o que o meu Pai prometeu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu queria só reforçar essa ideia de que Jesus, quando subiu aos céus, ele disse aos seus discípulos que estavam ali, né, aos pés do Monte das Oliveiras, né, ele disse: vocês vão ser testemunha disso, né, vão levar isto para aos confins da terra, né, porque eu vos enviarei aquilo que o Pai prometeu, que é o Espírito Santo. Isso vale muito para nós, porque nós estamos sendo enviados para esse 57º TLC, como Cristo enviou aqueles apóstolos. Quando subiu aos céus, vós serão testemunhas disso. Deus não precisa de advogado, não. Deus precisa de testemunhas, e nós seremos essas testemunhas e vamos estar lá à frente dos cursistas, pregando a palavra de Deus, inspirados por aquele Espírito Santo que Deus prometeu nos enviar. Então, gente, é muito oportuna essa liturgia de hoje para nós nos prepararmos para esse curso. Eu queria comentar com vocês algumas coisas mais especiais sobre os matraqueiros e matraquinheiras, né? Matraquinheiros e matraquinheiras. É muito importante que nós tenhamos conhecimento, e vocês já devem estar fazendo isso, do nosso manual, das nossas diretrizes, dos nossos subsídios do TLC. Lá na página 62, né, eu quero focar isso aqui para vocês, orientações sobre as matracas e matraquinhas. Olha o que diz lá na página 62, no capítulo 7.6 desse subsídio. Para a condução das matracas e matraquinhas, é imprescindível que o matraqueiro ou matraquinheiro se familiarize com o conteúdo do esquema apresentado neste manual. A condução deve ser orientada
pelos objetivos estabelecidos, visto que o esquema visa proporcionar uma compreensão aprofundada do tema. É isso que diz o nosso manual. Nós temos que ter essa visão destes subsídios para que nós estejamos bem inseridos dentro do contexto, não é? E façamos o nosso trabalho com toda a lucidez, todo o discernimento, a importância que ele tem e o papel que você vai desempenhar, né, dentro do movimento. Na verdade, aqui tem uma frase que eu vou explicar o porquê que eu quero comentar isso, assim, é o seguinte, porque dentro do nosso TLC, do nosso 57º, me foi atribuída, me foi delegada, eu chamo isso de delegação, uma função de orientar, prestar um auxílio àqueles que vão falar, aqueles que vão dar matracas ou matraquinhas. É uma função delegada, por quê? Porque esta função é específica dos chefes de curso. Olha o que diz aqui a frase, ainda no capítulo 7. O matraqueiro ou matraquinheiro deverá ter recebido a aprovação da escola de vivência ou da chefia do curso, mediante a apresentação da sua matraca ou matraquinha. Por que eu quero citar isso? Porque muitos podem dizer com que autoridade o Caco vem aqui delegado, indicado para nos dar orientações. Simples, eu justificaria que isso não contraria o subsídio, embora ele fala especificamente que essa é uma tarefa exclusiva dos chefes de curso, eu justificaria que essa delegação, que eu recebo com todo amor e carinho, e procuro tentar atendê-la com toda a minha humildade, com toda a minha dedicação, porque eu também fui chefe de curso muitas vezes. Eu fui chefe por muitos cursos e muitos anos. Então, uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que faz um exame de habilitação para dirigir um automóvel, ela faz o exame com um automóvel específico, mas ela pode dirigir qualquer automóvel, naquela linha, daquele estilo, não é? Então, o chefe de curso, não é necessário que o chefe do curso do 57 seja a pessoa que vai validar ou homologar o conteúdo da sua fala. Eu entendo assim. Então, eu não vejo nenhum prejuízo das nossas chefes de curso delegar esta função para uma pessoa como eu, porque eu também fui chefe de curso, né? E qualquer chefe de curso estaria habilitado, no meu modo de entender, isso é uma visão, é uma análise pessoal minha, se alguém pode discordar, e eu respeito, mas a minha leitura, a competência do chefe de curso para homologar, para orientar os matraqueiros, seria qualquer chefe de cursos, do passado, do presente, né, que faça esse tipo de trabalho. Por isso que eu aceitei essa tarefa, porque, como eu repito, como eu digo sempre, que essa função não está prescrita em nenhum manual do TLC, mas ela foi delegada por decisão do secretariado da Diocese de Paranaguá. E eu a recebo com muito carinho e vou cumprir, né, com toda a humildade e com todo o meu empenho, tá bom? Então, pessoal, eu queria falar algumas coisas, tocar em algumas questões práticas para você que vai fazer a matraca. A Julibel e a Camila sugeriram que as pessoas me procurassem, né, e me pedissem um auxílio pessoal. Eu estou à disposição a qualquer tempo. Disponham do meu humilde conhecimento, da minha humilde experiência, aquilo que eu puder contribuir. Eu quero ser um instrumento que te ajude a ser um bom instrumento nas mãos do Espírito Santo. Primeira coisa que eu queria falar é uma questão que me perguntaram até, já me perguntaram. Caco, eu posso abordar alguma questão além daquele texto
que está na minha matraca, né? Eu vou falar sobre tal matraquinha, e eu posso abordar algum conteúdo além daquilo. Então eu vou dizer o seguinte a você, que tem essa dúvida: a criatividade é muito bem-vinda. É preciso observar apenas algumas regrinhas para você não ficar fora do contexto. Primeira coisa, importantíssimo, o tempo. O tempo é fundamental ser observado. A não ultrapassar o tempo, isso é essencial. Não é? É preferível que você fale menos do que o tempo estipulado, mas atinja os objetivos, do que você falar o dobro do tempo estipulado e não atingir os objetivos. Isso é muito importante, pessoal. E se você estiver dentro do seu tempo, cronometrado por você, aquilo que você vai falar, você pode abordar as questões que estão nos seus objetivos. É claro que você tem que abordar, principalmente, e como nossos tempos eles são limitados, nós não temos todo o tempo do mundo, nós temos tempos muito cronometrados. O nosso cronograma, ele é milimetricamente ajustado, e nós precisamos estar dentro do tempo, porque senão nós vamos sair de lá 2 semanas depois de entrarmos, e não é possível, né? Embora queiramos fazer isto, é muito bom estar lá, mas nós temos que entrar na sexta-feira e sair no domingo à tarde. Isso não tem como alterar. O dia tem 24 horas, não tem 25, não tem 26 e não tem, sabe? Então, o tempo, administrar o seu tempo, procura cronometrar a sua fala, faça um exercício, sabe? Faça um exercício e tente calcular e cronometrar esse tempo. E o foco, o objetivo, nós já falamos isso no vídeo anterior. Você precisa saber qual é o foco da sua matraca, da sua fala, qual é o objetivo dela. E esse foco é imprescindível. Você não pode fugir dele. Por quê? Porque existe um cronograma que foi pré-estabelecido e ele tem uma fundamentação muito grande. Nada que está ali dentro do cronograma foi colocado por acaso. Cada pedaço, cada fala, cada peça, cada matraca foi colocada ali com um propósito, e ele tem um objetivo a ser cumprido. É muito importante que você leia, você recebeu, né, os subsídios, e lá no subsídio, a sua matraca, a primeira coisa que tem lá é o objetivo e comentários da sua matraca. Isso você tem que observar com bastante rigor. Se você observar esse objetivo e privilegiar, né, e atingir esses objetivos dentro do tempo que você tem, você pode criar à vontade. Então eu diria que você pode sim, que você pode abordar outras questões que não estão exatamente ali naquele texto da sua matraca ou matraquinha, mas que ela fique dentro dos objetivos e dentro do tempo. E um outro detalhe muito importante, que você não invada o conteúdo, o contexto de outras matracas, porque você vai ser redundante. Além do que, você vai atingir a fala de alguém que ainda vai falar, ou repetir alguma coisa que alguém já falou. Isso não pode acontecer. Cada peça, né, como diz lá no manual, que cada matraca ou matraquinha é como se fosse uma peça de um rádio que a gente vai recebendo, que os cursistas vão recebendo e vão montando, né, vai montar esse rádio. O rádio não vai ter 2, 3 transistores iguais, né? Não vai ter duas resistências iguais. Cada peça tem a sua função. E aquela peça que está duplicada vai sobrar e vai deturpar todo o funcionamento do rádio, não é verdade? Então é muito importante que você tenha conhecimento do foco e objetivo da sua matraca e também tenha noção, se você for abordar alguma questão que não está exatamente dentro do seu texto, se alguém não vai falar sobre aquilo, se aquilo não é um assunto para outra matraca,
se aquilo não é tema, contexto de outra matraquinha, para você não ser redundante, não ser repetitivo e não avançar no cronograma. Cada fala tem uma posição especial, tem um objetivo especial e você deve permanecer dentro daquilo. Então, gente, com base nisso, eu estou à disposição de vocês, para vocês me procurarem e tirarem suas dúvidas e contem comigo. E vamos torcer, vamos rezar até o dia, vamos nos preparar, nós temos poucos dias. Por favor, poucos dias. É muito importante que você se prepare para não chegar lá de improviso. Eu falo sempre o seguinte, que o Espírito Santo vai nos usar, mas não vai nos usar de forma mediúnica. Você acha que ele vai baixar em você, você vai ficar transfigurado e não vai ser mais você. Vai ser o Espírito Santo que vai falar, vou usar a tua voz. Não, não é assim que funciona. Isso é só no centro espírita que funciona, não funciona no TLC. Essa a abordagem do Espírito Santo não é uma abordagem mediúnica, não. Ele vai inspirar você, a sua inteligência, a sua vontade, o seu preparo para dar o recado. E pode acreditar, quando você faz isso com toda a fé, com todo o amor, toda a dedicação, ele vai usar todo o seu talento e vai dar um show, porque é ele que nos inspira, é ele que põe as palavras na nossa boca e a gente vai atingir os corações daqueles cursistas de uma forma maravilhosa. Que Nossa Senhora de Guadalupe interceda por todos nós nesses 57. Que todas as bênçãos do céu caia sobre a quintilha nesse dia dos 57 TLC de Paranaguá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom, pessoal.